Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Presbiteriana Renovada de Cuiabá. Como é bom estar aqui, irmãos. Como é bom poder louvar o Senhor. Como é bom vir a esse templo novamente e poder presenciar. Como é bom estar aqui, irmãos. E nesse momento, é o momento da gente estar em comunhão. A comunhão, ela não é só presencial. A comunhão, ela também nos une pelo que nós somos em Cristo. O que nos une é Deus. E se Deus está em nosso coração, nós estamos aqui para louvar a Ele juntos, também estamos em comunhão. Salmo 150, no seu versículo 6, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. E nesse momento, é o momento de nós louvarmos a Deus, render graças ao Teu santo nome, agradecer, pedir forças pelos desafios que ainda estão por vir, por aqueles que nós estamos enfrentando nesse momento. Mas acima de tudo, meus irmãos, esse é o momento que nós separamos para exaltar o nome do Senhor. Então aí onde você está, conectado comigo e com todos os membros da nossa igreja e com todos aqueles que estão assistindo, separe esse momento exclusivo para adorar o santo nome do Senhor de coração. Se tiver que levantar, levante, adore o nome do Senhor da forma que você quiser. Você está no seu lar e o seu lar também é do Senhor. Amém? Vamos levantar a voz em oração e iniciar esse culto abençoado. Senhor Deus, meu Pai maravilhoso, obrigado pela sua graça, meu Pai. Obrigado pelo seu cuidado em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, até pelos desafios que o Senhor nos tem dado. Entendo que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que cuida de nós. E confiamos nisso, meu Deus, sabendo que passaremos por tudo que tivermos que passar, dando glórias a Deus. Meu Pai, sustenta os membros da nossa igreja e aqueles que precisam, meu Pai, para que possamos passar cantando louvores a Ti, olhando para trás e vendo as maravilhas que o Senhor fez em nosso meio. Meu Deus, que nesse momento possamos ter um momento de comunhão entre os irmãos, um momento de comunhão contigo, renovando as nossas forças, ouvindo a Tua palavra e louvando a Ti, meu Deus. Esteja conosco, em nome do Teu Filho amado. Amém. Boa noite, irmãos. Venho cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e peço que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estavam à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas suas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Amém. Pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça
que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem, eu meio ao caos, do órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, me deu a sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim, Pelo que fez por mim. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar neste momento pela vida dos enfermos. O Senhor Jesus, ao enviar os seus discípulos, Ele os ordenou que orassem pelos enfermos, libertassem os cativos, pelo poder da oração no nome de Jesus Cristo. E é isso que nós faremos neste momento. Feche os seus olhos, você vai colocar também os nomes na presença do Senhor. Senhor Deus, nós estamos neste momento clamando a Ti, Senhor, por aquelas pessoas que estão enfermas. Clamamos ao Senhor, ó Pai, porque nós não temos o poder de curá-las, mas o Senhor tem o poder de curá-las. O Senhor tem o poder de libertá-las desta enfermidade, deste momento difícil, deste momento sofrido, dolorido. Senhor Deus, nós temos visto tantas pessoas sofrendo, Senhor Deus, por enfermidades causadas, Senhor Deus, por esta pandemia, mas também tantas outras enfermidades, pessoas têm sido acometidas. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor determine a palavra de cura, a palavra de libertação, o Senhor dê o alívio, Senhor, o Senhor fortaleça as suas vidas. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, e o Senhor assim ordenou que fizéssemos, orássemos pelos enfermos. E estamos fazendo, Senhor, que o Senhor faça um milagre na vida daqueles que estão, Senhor Deus, em situação delicada, em leitos de UTIs. Senhor Deus, opera um milagre do Senhor nesta vida. Senhor Deus, quantas famílias estão aflitas por seus parentes estarem adoecidos. E nós clamamos ao Senhor e cremos que o Senhor é poderoso para curá-las. Senhor, cure, liberte, Senhor, retire esta aflição, salva estas vidas com o poder e autoridade do Senhor, ó Pai. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, vamos ler 2 Coríntios, o seu capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiro a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Essa passagem é maravilhosa, porque ela fala de princípios que são aplicados à nossa vida. E um princípio muito importante na vida de um crente, que aliás tem que ser totalmente compatível com a vida de um crente, que é o princípio de contribuir. Não tem como separar o ato de contribuir da vida de um cristão. Um cristão que não contribuir tem alguma coisa de errado, porque faz parte daquilo que o Senhor nos ensinou, né? A igreja de Jerusalém, naquela época, passava por uma grande crise financeira. Eles cresceram muito. Depois de Pentecostes, passaram de 120 para mais de 3.000, e pessoas que não tinham nem o que comer. A contribuição foi necessária para aquele tempo. O partir o pão foi necessário naquele tempo, para que todos pudessem ter. Então vocês veem que esse é um princípio que o Senhor nos deu, um incentivo à contribuição. A nossa igreja não vive um momento diferente nesse momento, né? É um momento que exige muito de cada um de nós. Estamos separados fisicamente, mas ainda assim continuamos unidos pelo que nós somos em Cristo e precisamos ajudar uns aos outros. Contribuir é necessário. Você pode contribuir, primeiro, com sua vida ao Senhor e também financeiramente, porque precisamos disso. Naqueles tempos, era necessário que muitos vendessem suas propriedades e dividissem os valores com seus irmãos. Era uma necessidade extrema, precisava-se. Hoje você tem o privilégio de não precisar vender sua propriedade para servir ao Senhor, mas você pode contribuir com aquilo que tem. Contribuir é uma graça que o Senhor nos deu e é uma graça que você pode exercer. E isso é maravilhoso, tanto o rico quanto aquele que não tem muito, tem o privilégio de oferecer. Você que ainda não conversou com nenhum irmão na sua igreja, aqui na igreja, talvez é uma oportunidade de você procurar ele, saber como é que está, se você pode contribuir com alguma coisa. E além disso, você também pode contribuir com a nossa igreja, dando os seus dízimos e as ofertas, para que você possa estar em casa hoje, no seu conforto do lar, cultuando o Senhor, é necessário alguns investimentos. Então você pode, nesse momento, contribuir com o Senhor. Lembre-se que em Provérbios diz: quem dá ao pobre não passa necessidade, mas aquele que esconde seus olhos alcançará maldições em abundância. Não é uma palavra de maldição, longe disso, mas é uma palavra de bênção, que aquele que dá, aquele que ajuda, alcança bênçãos do Senhor também. Você pode contribuir presencialmente aqui na igreja, nos domingos, de 10 às 11. O pastor Cirano está aqui para receber os dízimos e as ofertas. Mas se preferir, pode recorrer à facilidade de transferir ou depositar na conta bancária da igreja, no Banco Itaú, na conta que está aparecendo agora aí para você. Amém? Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus. Senhor Deus e meu Pai, nesse momento agradeço pelo que o Senhor nos tem oferecido, pelos recursos que o Senhor não tem deixado faltar. Venha com a provisão na vida daqueles que necessitam, meu Deus. Que a generosidade esteja em nosso coração para contribuir com aqueles que precisam. E assim não vai faltar nada para ninguém, meu Deus. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, pais renovados, tudo bem? Estou aqui representando o Ministério Infantil. Vim aqui para passar uma mensagem de incentivo para vocês. A mensagem é: mesmo vivendo esse momento de pandemia, de caos, de medo, de aflições, quero que você, pai, você, mãe, não deixe de estar cultuando ao Senhor com seus filhos.
seja através de oração, seja através de louvor, seja através de histórias bíblicas, de tarefas do culto infantil, porque nós não podemos parar, afinal, a obra do Senhor ela não para, né? Ela tem que ser firme e constante. Então, pais, cultuem ao Senhor, faça aquele culto doméstico, firme esse compromisso com o seu filho. Esse é um compromisso não só com o seu filho, mas com o Senhor acima de tudo. Essa é a mensagem que eu venho deixar para vocês, uma mensagem de ânimo e de avivamento, em nome do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao longo da sua história, a Igreja tem enfrentado inimigos e críticos. Inimigos fora dela, por não conhecê-la, exemplo de Paulo, o Saulo de Tarso, perseguia a Igreja do Senhor e fazia isso, como ele mesmo dizia, com zelo sem entendimento. Era uma perseguição inconsciente, mas ao mesmo tempo sem entendimento. Mas também a Igreja enfrentou e tem enfrentado ao longo desses anos inimigos, não só inimigos, mas também críticos dentro e fora dela. Algumas críticas são mais generosas, outras são mais implacáveis. Existem aqueles que estão dentro da Igreja, mas criticam também as suas atitudes, as suas decisões e o seu comportamento, mas não saem dela. A amam, mas também fazem uma autocrítica. Nós sabemos que ao longo desses últimos anos, muita literatura, inclusive, tem sido escrita para retratar a experiência de muitas pessoas decepcionadas com a Igreja,
pessoas que foram feridas dentro da igreja, feridas em nome de Deus. A verdade também, existe uma verdade também, no sentido de que muitas pessoas entraram na igreja com uma falsa expectativa do que esperar. Por outro lado, existem muitas pessoas muito bem intencionadas que ingenuamente entraram na igreja, talvez esperando que não fosse encontrar nenhum tipo de problema, dificuldades ou decepções. E nós somos solidários a esse tipo de experiência que as pessoas já tiveram. Sabemos que é difícil, mas também temos percebido que muitas pessoas se decepcionaram com a igreja, ou melhor dizendo, com pessoas dentro da igreja, né? Com atitudes e comportamentos de pessoas dentro da igreja, e nós queremos aqui deixar a nossa solidariedade para com essas pessoas que foram feridas, magoadas, inclusive talvez estejam fora da igreja, não queiram mais a igreja, até queiram Cristo, mas não queiram a igreja como instituição. Esse é um fenômeno da pós-modernidade, onde as instituições como igreja, Estado e família têm sido questionados, e as pessoas têm uma relação hoje muito distante com as instituições, e especialmente com a própria igreja. Sabemos que também, ao longo dessa história, muitos foram expulsos, né, da igreja em nome de dogmas humanos e não da doutrina da palavra de Deus. Sabemos que muitos, infelizmente, foram expurgados, né, da igreja. E a essas pessoas que foram expurgadas da igreja por causa de dogmas humanos, de legalismo, né, de exageros, nós queremos aqui deixar nossa solidariedade e a nossa oração em favor dessas pessoas. Mas aí o que aconteceu? Nos últimos 10, 15 anos, a gente tem visto um fenômeno chamado dos desigrejados. Pessoas que dizem que são cristãs, são evangélicas, querem Cristo, mas não querem um vínculo institucional com a igreja. E acho que essa é uma oportunidade da gente trazer uma palavra durante esse mês de agosto de 2020, uma palavra sobre isso, sobre a importância da igreja. E nós estamos começando hoje essa série Igreja, porque eu devo me importar com ela. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que vai tratar dessa experiência do apóstolo Paulo, anteriormente, né, chamado de Saulo, mas na verdade ele continuou tendo o seu nome como Saulo. Paulo é a versão romana para Saulo no hebraico. E a experiência de conversão de Saulo de Tarso, a entrada dele na igreja, pode ser também uma luz para os desigrejados, para que possam redescobrir a igreja do Senhor. Então eu queria trazer essa mensagem, inclusive também para você que está nos ouvindo, nos assistindo nesta hora, que está dentro da igreja, mas que porventura também já tenha sofrido decepções ou esteja sofrendo decepção nesse momento na sua vida, dentro da própria igreja, e até pensando em deixar a igreja, dizer assim: eu vou ser um cristão em casa, não quero ter vínculo mais com uma igreja, com uma instituição religiosa, eclesiástica. E o capítulo 9, verso 1 até o verso de número 18, o apóstolo, verso 19, né, até o verso 19, conta-nos a experiência da conversão de Saulo de Tarso, que é o nosso Paulo, o apóstolo Paulo, né? Diz assim na versão da NVI: enquanto isso, a partir do verso 1, né, Atos capítulo 9, a partir do verso 1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu,
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Eu sou Jesus. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, melhor dizendo. Ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. É interessante isso, né? Primeiro, nós vemos aqui o nome que é dado àqueles que seguem Jesus. O que você vai encontrar na igreja quando você entrar na igreja? Você vai encontrar discípulos do Senhor, discípulos de Jesus. O verso 1 diz que ele respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. A Michele leu esse texto para a gente no início do culto, quando Saulo de Tarso foi testemunha do apedrejamento, do assassinato do diácono Estevão. As roupas de Estevão foram depositadas nos pés de Saulo de Tarso. Então ele já tinha um contato com a igreja e ele alimentava ressentimento e ódio para com a igreja. E aqui Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz que Saulo de Tarso ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, quando você vai entrar na igreja, ou quando você entra na igreja, e essa é a nossa mensagem, redescobrindo a igreja, você vai encontrar discípulos do Senhor. E um discípulo é aquele que crê e obedece aquilo que Cristo ensina. O discípulo é aquele que ama, como ele disse: se vocês amarem uns aos outros, vocês serão os meus discípulos. O discípulo é aquele que ouve e permanece na palavra de Cristo. Se vocês ouvirem as minhas palavras, ou se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês serão os meus discípulos. O discípulo é aquele que ama o seu próximo. Ele também disse, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, se vocês amarem uns aos outros, vocês serão meus discípulos. E ele continua dizendo, se vocês derem fruto, vocês serão meus discípulos. Então,
ao entrar na igreja, você vai encontrar homens e mulheres que são discípulos do Senhor. No livro de Atos, nós vamos encontrar essa forma de tratamento dada a Lucas para todo aquele que decidiu seguir fielmente a Jesus, de discípulos. A palavra cristão é um termo que foi cunhado por aqueles que não eram cristãos para referir-se aos cristãos. E é um termo tardio, né? É um termo que acontece a partir do capítulo 11 de Atos, lá em Antioquia, quando a igreja começa a avançar no meio daqueles que não são judeus, no meio dos povos, dos gentios. Não que a palavra, a terminologia cristão esteja errada, porque ela é bíblica. Nós vamos encontrar no capítulo 22 também, de Atos, e também na carta de Pedro, falando sobre cristãos. Mas você vai encontrar muito exaustivamente no livro de Atos, os discípulos são aqueles que seguem Jesus sendo chamados de discípulos. E depois nas cartas apostólicas, mais precisamente, de santos no Senhor. Aqueles que estão em Cristo são chamados de santos, homens e mulheres que são separados do mundo para viverem para o Senhor. Então você vai encontrar discípulos, homens e mulheres que seguem a Jesus e que estão interessados em obedecer a Cristo, mesmo e apesar dos seus pecados, das suas falhas, das suas quedas, mas são homens e mulheres que decidiram ouvir e obedecer à voz do Cristo. Uma outra coisa que a gente encontra na igreja, quando a gente entra na igreja, e quando eu falo entrar na igreja, não é participar de uma reunião dominical, participar de um culto da igreja, mas entrar na igreja como povo do Senhor, como corpo de Cristo, como discípulos de Jesus Cristo. A gente descobre nesse contato com Cristo e com a igreja de Cristo que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. O Senhor foi ao encontro de Paulo. Ele estava com carta e recomendação e autorização do sumo sacerdote, do chefe dos sacerdotes, para atravessar as fronteiras de Israel e ir até Damasco, capital da Síria, para poder trazer judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né, aos seguidores do caminho, para serem julgados, para serem perseguidos e até mesmo processados e mortos. E ele estava indo para Damasco fazer isso. E o Senhor foi ao encontro dele. O Senhor o encontrou no meio do caminho. Era meio-dia, e uma luz mais forte do que a luz do sol cegou os seus olhos, e ele caiu. Ele estava caminhando no lombo de um animal, e ele caiu. Não sabemos se foi um cavalo, não sabemos se foi um camelo, se foi um dromedário, não sabemos. Mas ele caiu, e ele ouviu uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou para o Senhor: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas eu não estou perseguindo a ninguém. Eu estou perseguindo homens e mulheres que estão dizendo que um tal Messias, chamado Jesus, que foi crucificado, que é maldito por isso, porque é maldito todo aquele que é crucificado, ele é um impostor, ele nunca foi o Messias, e eu estou com a causa correta. Não posso permitir isso. Eu sou um fariseu, eu sou zeloso da lei, da profecia messiânica. Então Jesus disse para ele: você está enganado. Eu não sou um lunático e eles também não são lunáticos. Eu morri de verdade. É verdade que eu morri numa cruz, mas é verdade também que eu ressuscitei e agora estou aparecendo a você. E eu quero te dizer, Saulo,
que perseguir a igreja, perseguir essas pessoas do caminho, perseguir os meus discípulos, é perseguir a mim. Então, quando a gente encontra ou entra na igreja, a gente vai percebendo que as pessoas que estão ali pertencem a Cristo, são de Cristo, que a igreja não é uma mera instituição religiosa histórica, mas ela é o povo de Deus. Ela é o povo do caminho, ela é a comunidade da fé, da esperança e do amor. Ela é a igreja de Jesus, que ele dissera aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja. Ele chama a sua igreja de meu rebanho, ovelhas do meu pastoreio. Então, somente quando a gente entra na igreja de Cristo é que a gente começa a discernir a igreja de Cristo e conhecer o Cristo da igreja e conhecer a igreja de Cristo. De que ela não é apenas uma instituição com um CNPJ, com a localização num determinado lugar, mas ela é o povo escolhido de Deus, a nação santa, a propriedade exclusiva do Senhor, né? Então, e a gente descobre isso, mesmo descobrindo também que esses irmãos com que nós comungamos do pão e do cálice são homens e mulheres falhos, mas eles pertencem ao Senhor. Eles constituem e formam a igreja de Jesus. E o Senhor então lhe dá uma ordem, aqui no verso de número 6, levante-se, entre na cidade de Damasco, que ele estava indo lá para prender os cristãos. E lá alguém vai dizer para você o que você deve fazer a partir de agora. Então, que tipo de pessoa a gente encontra na igreja quando a gente entra na igreja? Ele encontra Ananias. Ele encontra alguém que vai dizer para ele o que ele deve fazer para seguir ao Senhor, para agradar a Deus, para viver uma vida que demonstre o seu amor pelo Senhor. Como é que ele pode obedecer a Deus agora? Então, graças a Deus, porque você pode encontrar na igreja, e graças a Deus, quando você encontra na igreja, homens e mulheres, à semelhança de Ananias, que sabem o que dizer às pessoas quando entram na igreja, o que elas devem fazer para servir a Deus com fidelidade. E Ananias é esta pessoa, né? E o Senhor fala com ele também, com Ananias, e diz: Ananias, é o seguinte, eu quero que você procure um homem chamado Saulo. Ele está na casa de um homem chamado Judas, aí na rua direita, era a rua principal, né, de Damasco, que cortava o leste e oeste, né, da cidade de Damasco, da capital da Síria. E o Senhor diz para ele, fala, olha, esse homem está lá e ele está orando nesse momento. Ele está inclusive jejuando também. Eu quero que você vá lá e diga para ele o que ele deve fazer para ser salvo. Então, na igreja você vai encontrar pessoas assim. Pessoas que sabem como orientar outras a seguirem a Cristo com fidelidade. E o Senhor chamou Ananias. E ele simplesmente disse: eis-me aqui, Senhor. Você encontra também gente disposta, voluntária e sensível à voz de Deus. Você vai encontrar na igreja pessoas assim. Pessoas que estão conectadas com o Senhor. Pessoas que têm discernimento espiritual a tal ponto de separar, de distinguir a voz dos homens da voz de Deus. Pessoas que estão dispostas a dizerem sim para o Senhor. E você vai encontrar pessoas assim. E é muito bom que a gente ore para que Deus continue contando com pessoas assim em nossa igreja, ou em nossas igrejas, em pleno século XXI. Né?
E o Senhor disse para ele algo interessante, né? Olha, esse Saulo de Tarso, ele teve uma visão e ele viu um homem chamado Ananias, que é você, né? Colocando as mãos sobre ele e orando para que ele voltasse a ver, porque ele está cego, e já são 3 dias, e sem comer também. E o Senhor identificou para Ananias, olha, é Saulo de Tarso, né? Esse fariseu, esse rabino, que está perseguindo, assolando a igreja, perseguindo o povo de Deus. E ele arrasou-a, questiona o Senhor, no verso 13. Mas, Senhor, a gente tem ouvido coisas horríveis desse homem. Esse homem tem autorização do chefe dos sacerdotes para perseguir a igreja, para maltratar o teu povo, aqueles que invocam o teu nome. E aí você encontra também na igreja, embora Ananias seja esse homem de Deus, né? Mas é um homem assim que não é um apóstolo, né? Ele não é um diácono na igreja ainda mais, não, ele é um simples discípulo de Jesus. Mas você encontra um crente que tem uma fé pensante. Ele não é um bitolado, ele não é um alienado. A fé cristã, a fé bíblica, a fé neotestamentária, a fé do Novo Testamento, não é um tiro no escuro, não é um salto no escuro. É uma fé que pensa, tem lógica. Não é uma fé racionalista, cientificista, que anula o sobrenatural, o milagre. Não. Mas é uma fé que pensa. É uma fé que chega diante de Deus e pergunta para Ele, questiona: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Porque procurar Saulo de Tarso é se entregar para a polícia, para Ananias. Porque Saulo, né, melhor dizendo, nesse contexto aqui, Saulo, ele tinha autorização para prender Ananias. E Ananias agora vai procurá-lo, é como se estivesse entregando à polícia. Então ele não vê muita lógica nisso. Mas o Senhor diz para ele, para você, talvez ele ainda seja essa pessoa, né? Essa pessoa que está assolando a igreja. Eu entendo que você está desconfiado dele, pensando que ele está simplesmente sendo um espião dentro da igreja. Mas para mim é um vaso que eu escolhi, é um instrumento para levar o meu evangelho para príncipes, para reis e para gentios como um todo. E tem mais, ele vai sofrer também, como vocês estão sofrendo, por amor do meu nome. Então, o Senhor diz para ele também, isso é uma coisa interessante, né? É que a gente vai descobrir na igreja que as pessoas que estão na igreja são pessoas que Deus escolheu. Nós não escolhemos essas pessoas. Há muitas pessoas que nós encontramos na igreja que nós não teríamos escolhido para estar na igreja. Não é verdade? É muito bom quando a gente chega na igreja e encontra pessoas iguais a nós, pessoas do nosso status econômico, cultural, né? Até amigos, conhecidos, parentes. Isso é muito maravilhoso, isso é muito bom. E a gente fica feliz com isso, não é verdade? Olha, eu fui naquela igreja ali, eu encontrei um amigo comum. Mas às vezes também você vai encontrar pessoas que talvez você não escolheria para estar na sua igreja, né? Pessoas que são persona não grata. Talvez até um inimigo seu, um concorrente no trabalho, alguém que lhe ofendeu lá no passado, mas que se converteu e hoje é filho de Deus, salvo pelo Senhor. E você vai encontrar na igreja. Porque as pessoas que estão na igreja não são a nossa escolha. A igreja não é um clube de pessoas iguais. A igreja é o corpo místico e diversificado de Cristo. A igreja é um ambiente muito mais plural do que o próprio mundo.
Porque no mundo existem segmentações, existem partidos, existem clubes, existem escolhas, preferências. Assim como nós não escolhemos os nossos irmãos, né, biológicos, os filhos, né, dos nossos pais, nós nascemos naquela família e nós não tivemos o direito de escolher os nossos irmãos. Podemos escolher os nossos amigos, é verdade, mas os nossos irmãos não. São os nossos irmãos. E a igreja é vista como a família de Deus, onde Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão maior, e somos irmãos uns dos outros. A carta aos Hebreus diz que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então a igreja é formada por irmãos. Irmãos que foram escolhidos por Deus. Pessoas que talvez você não escolheria, mas Deus escolheu. Porque essa escolha pertence a Ele. Falando sobre a importância dos discípulos permanecerem nele para que pudessem dar fruto, no capítulo 15 do Evangelho de João, no verso 16, Jesus diz aos seus discípulos, e também diz a mim e a você, ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, e chamei vocês pelo nome, e os chamei para que vocês possam dar fruto, a fim de que o fruto de vocês permaneça, para que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Então, Cristo nos escolheu. Interessante que Cristo escolheu os seus 12 discípulos. E isso é uma mudança de paradigma naquele contexto. Tanto no contexto oriental, né, hebraico, quanto no contexto ocidental grego, o natural, o comum, eram os discípulos escolherem seus mestres. E Jesus quebra esse paradigma. Ele não permite que as pessoas escolham a Ele como mestre. Pelo contrário, Ele escolhe os seus 12. Ele escolhe os seus discípulos. É verdade que a multidão o seguia. Muitos o seguiam. Mas chega um momento que muitos se apartam dele. Muitos o abandonam. E quando ele vai e sobe ao monte e ora e passa a noite toda orando, o Pai o orienta acerca dos 12, aqueles que estariam estabelecendo e formando a base da Igreja de Cristo. Então, Deus escolhe aqueles que vão estar na sua igreja. E nós precisamos aprender com isso. E aprender a acolher e respeitar as pessoas. Apesar das suas diferenças culturais, econômicas, as suas diversidades. Paulo escrevendo a carta aos Romanos no capítulo 15, porque ele estava percebendo algumas divergências ali entre romanos convertidos a Cristo e judeus convertidos a Cristo, uma certa divergência cultural. Ele diz assim para os irmãos em Roma: acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo vos acolheu. Então há muitas pessoas que estão fora da igreja e que precisam voltar para a igreja, e que nós, como igreja, que estamos dentro da igreja, precisamos acolher essas pessoas. Uma coisa interessante é que o Senhor já prepara o coração de Ananias, dizendo para ele: olha, Saulo de Tarso, ele viu você numa visão que eu dei para ele, né? Viu você colocando as mãos sobre ele e orando para que ele pudesse ver. Ananias percebeu o recado, porque nessa cultura religiosa judaica, colocar as mãos, impor as mãos, significa acolhimento, associação, comunicação. É por isso que Paulo, escrevendo a carta dele a Timóteo, uma carta pastoral, ele vai advertir Timóteo: Timóteo, não
põe as mãos sobre as pessoas para consagrá-las a pastores, a líderes, a presbíteros da igreja ou diáconos de uma forma precipitada. Pelo contrário, prove primeiro, teste essas pessoas, depois você constitui como líderes na casa de Deus. Então ele entende isso, que impor as mãos é se associar, é se unir, é se aproximar dessa pessoa. E quando ele vai até a casa de Judas, na rua chamada direita, quando ele chega lá, o Ananias, a primeira coisa que ele fala é o quê? Irmão Saulo. E coloca as mãos sobre ele, talvez no seu ombro, e diz assim: o Senhor me enviou aqui para que você veja, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então ele se associou com ele, chamando de irmão, não mais de perseguidor, mas de irmão em Cristo, e acolhendo ele. Então há muitas pessoas que estão fora da igreja, que já foram da igreja, estão fora, e pessoas que estão fora da igreja e têm preconceito para com ele, para com ela, são críticos da igreja e que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Agora, precisam ser acolhidas por nós, cristãos, à semelhança de Saulo de Tarso, que foi acolhido por Ananias. E eu queria finalizar essa palavra, é interessante, porque antes dele, Saulo, que é o nosso Paulo aqui, o apóstolo, ele ter um contato com a igreja por meio de Ananias, e depois ele vai ter contato com os apóstolos por meio de Barnabé em Jerusalém, ele teve um encontro com Cristo. Isso é fundamental, porque isso talvez justifique, porque muitas pessoas acabam expulsando outras pessoas que estão dentro da igreja. Há muita gente dentro da igreja, mas não tiveram, talvez necessariamente, a semelhança de Saulo, uma experiência com Cristo da igreja. A nossa experiência com Cristo precisa anteceder a nossa entrada na igreja. É lógico que essa experiência, ela acontece de uma forma concomitante. A gente não pode planejar isso, programar isso, mas é certo que aqueles que vão crescer na fé e vão dar bom testemunho do Evangelho no mundo, são aqueles que tiveram encontro com o Cristo da igreja antes ou ao mesmo tempo que entram na igreja. Não é apenas preencher um cartão de decisão. Paulo não preencheu nenhum cartão de decisão. Ele não foi a um culto para fazer sua decisão. O Senhor foi ao encontro dele, o Senhor o salvou. Ele teve uma experiência verdadeira e pessoal com o Senhor. É lógico que isso não justifica os mais de 4 milhões de desigrejados no Brasil, segundo o IBGE. De pessoas que dizem que querem o Cristo, mas não querem a igreja. Querem o noivo, mas não querem a noiva. Não é isso. Porque a gente percebe aqui, inclusive nas nossas considerações finais, é de que esse Saulo que teve um encontro com Cristo no meio do caminho, ele foi encaminhado à igreja, encaminhado para discípulos do Senhor que pudessem lhe ensinar as primeiras palavras do Evangelho. Ele foi encaminhado a Ananias e depois ele foi apresentado aos apóstolos por meio de Barnabé, que era um dos apóstolos também naquela época ali. Então não existe nenhuma condição, nenhum apoio na Bíblia para que possamos ser cristãos sem igreja, sem a comunhão dos santos, sem a comunhão na comunidade da fé, da esperança e do amor. Esse Saulo que foi encontrado no meio do caminho, indo para Damasco, ele foi também conduzido e introduzido à igreja do Senhor.
interessante é que ele passou a fazer parte da igreja de Antioquia, como membro desta igreja. Uma igreja mais para gentios, né? Uma igreja muito mais plural, mais aberta a todos os povos e nações. E quando você lê o capítulo 13 de Atos, você vê que ele está ali entre os profetas e mestres na igreja de Antioquia, servindo ao Senhor, orando, jejuando, e Deus o chama para ser apóstolo, junto com Barnabé. Então esse homem que teve essa experiência extraordinária com Deus, que nasceu de novo, o Espírito Santo veio sobre ele, ele não estava desassociado da igreja, da comunhão da igreja. Então é isso que a gente percebe, descobre ou redescobre quando a gente entra na igreja. É que é impossível ser de Cristo sem a igreja de Cristo. É impossível ser cristão solitário, fazer a jornada do zorro, desse cavaleiro solitário. A vida cristã é vida em comunhão com o Cristo e em comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E Deus usa Ananias para ensinar a Saulo as primeiras letras do Evangelho da salvação. Ele impõe as mãos sobre ele e ele é curado. Ananias é um instrumento de Deus para curar pessoas e para revelar o Evangelho. Assim também nós, como membros do corpo de Cristo, como alguém que está na igreja de Cristo, precisamos ser instrumentos de Deus para ensinar a eles o que devem fazer para servir ao Senhor. E se tiver gente enferma, gente doente, colocarmos as mãos sobre elas e curá-las em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja instrumento de Deus para que as pessoas possam conhecer a Cristo e conhecer a verdadeira identidade de Cristo e da sua igreja. Que Deus nos abençoe como igreja local e que a nossa igreja seja uma expressão da fé, da esperança e do amor cristão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta hora é decisiva, vigilância e temor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Esta causa é do Senhor. E Jesus
espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a igreja adornada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Paz do Senhor Jesus, amada igreja. Nós cantamos o hino Obra Santa do Espírito. Ele é o hino oficial da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Por quê? Lá pela década de 70, quando nós estávamos assim sofrendo em termos de denominação, não havia assim uma espiritualidade profunda, a igreja estava fria, não havia mais conversão, não havia mais assim gozo de estarmos prazerosamente na casa do Senhor. Mas daí então nós fomos visitados por uma obra maravilhosa chamada do Espírito Santo. Essa obra é conhecida por Avivamento do Senhor à sua igreja. E surgiram então pastores interessados no movimento, se reuniram e começaram a orar e a buscar, e surgiram então as manifestações espirituais, dos dons, cura, unção com azeite e outras coisas semelhantes. Aí a nossa denominação, ou nossas denominações, não concordaram e nós somos praticamente expulsos. Então ficamos aí à deriva. O que fazer? Os pastores que buscaram esta obra se reuniram e resolveram, vamos juntar o povo que foi expulso e vamos fundar uma denominação. Aí então surgiu a Igreja Presbiteriana Independente Renovada do lado que nós estávamos. Uma igreja bonita, gostosa, forte, abençoada pelo Espírito. Mas havia um outro grupo do outro lado também da Igreja Presbiteriana do Brasil, que era chamada Igreja Cristã Presbiteriana. Nós tínhamos os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, participavam da mesma obra, então por que ficarmos separados? Duas pequenas igrejas. Aí houve a união em 1975, e essa união trouxe a denominação que temos até hoje, Igreja Presbiteriana Renovada, do Brasil e do mundo. Nós temos igrejas em vários continentes, Ásia, África, enfim, Estados Unidos, né? Nas Américas, nós temos muitas igrejas. A Renovada já é internacional. Mas a igreja tem que ter uma bandeira, tem que ter um marco. E foi exatamente este hino que traz o ideal. A obra santa do Espírito, a causa do Senhor, é um vento impetuoso como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta hora é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, porque a obra é do Senhor. Vamos viver esta obra? Sempre, sempre trazer a igreja naquele ponto, aquele marco de renovação espiritual para honrar o nome de Deus e o nome da Igreja Presbiteriana Renovada. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos de culto? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, ó nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque nós tivemos essa oportunidade rica de celebrarmos um culto de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. Mesmo, Senhor Deus, que cada um está no seu lar, na sua casa, cada um está distante um do outro, mas com o coração unido, adorando o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Pedimos ao Pai querido que nós tenhamos uma semana repleta de alegria, de paz
e principalmente porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Pai querido, abençoe cada irmão. Abençoe, Senhor Deus, na sua semana de trabalho, abençoe nos seus afazeres, abençoe em tudo que cada um colocar as suas mãos, puser os seus pés, que venham, Senhor Deus, expressar verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Ó Senhor Deus, nós dedicamos a Ti todos esses momentos e também já colocamos diante do Senhor a nossa semana que queremos oferecer a nossa vida como culto agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe-nos, nos dê uma noite de bom descanso, que a paz do Senhor reine nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, estenda sua mão em posição de receber. Estarei ministrando a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. A alegria do Pai. Ser pai é alegrar-se com o filho que nasceu, com o filho que cresceu, com o filho que venceu. Ser pai é alegrar-se com o sucesso, as virtudes e a pessoa, moldada pelo ensino, apoio e carinho transmitido durante a criação e até hoje o faz, mesmo que adulto se tornou. Filho de sangue ou filho do coração, não importa no que tange a questão, sempre muita satisfação terá no coração. Ser pai é alegrar-se com o determinar de Deus, ter um filho que para longe foi, ou até mesmo o que em seus braços recolheu. É alegrar-se da saudade, porque o amor lhe traz a vontade daquele abraço apertar. É alegrar com o saber que se um dia precisar, pronto para acolher o filho que ao lar teve que voltar. Mesmo aquele pródigo que não soube com a vida lidar, mas humilde tornou aos braços do Pai a clamar. Ser pai é alegrar-se em compartilhar com o Filho a verdade. Jesus Cristo, o Senhor, o único que nos traz a paz para toda a eternidade. Eis a questão, tal qual amando, expressou João com toda a lealdade, que a alegria maior é ouvir que seus filhos estão andando no caminho da verdade. Ser pai é alegrar-se em seus filhos, à semelhança do Criador. O próprio Deus, o Pai, alegrou-se em seu Filho, bendito com muito amor, o amou e o ama. Ser pai é alegrar-se com o ministério e o sacerdócio dados por Deus, no privilégio de nunca ter o ócio para assim sempre servir os seus. Ser pai é alegrar-se em Deus, que capacitou uma vida conduzir, mas sempre apontando à esperança do porvir. Esperança que não morre, pois a sua raiz é eterna, naquele que com voz paterna seu filho ressuscitou. Ser pai é a melhor oportunidade de o Evangelho apresentar e juntos se alegrar, pois nisto está o amanhecer. E com o salmista reconhecer que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem ao amanhecer. Ser pai é alegrar-se.
la la